Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, nós queremos convidá-los neste momento para que nós possamos meditar na palavra do nosso Deus eterno, nas palavras que nós acabamos de ouvir da epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sua segunda epístola, capítulo 4, versículos 1 a 15, onde o apóstolo Paulo lembra dos tesouros de Deus que são guardados em nós, que somos vasos de barro. E sobre este texto, eu quero convidá-los a meditar sobre este tema, mordomia cristã, ou mordomia do coração, uma vida de fé e de esperança. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma fale aos nossos corações e nos traga o consolo que vem do alto, transformando a nossa vida e nos dando a oportunidade de um novo começo diante do amor e da graça do nosso Pai eterno. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a nossa igreja hoje, a nossa congregação, ela está vivendo um momento muito importante na sua caminhada e na sua história aqui neste mundo. Não só porque hoje nós estamos celebrando como Igreja de Cristo o terceiro domingo do Advento. Esse terceiro domingo ele é conhecido também como Domingo da Alegria, porque nele nós recebemos a bela mensagem dos anjos de Deus, anunciando àqueles simples pastores de Belém o nascimento de Jesus. E aquelas palavras, elas continuam ecoando até hoje. Não tenham medo. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. As palavras não tenham medo podem ser também transfiguradas para tenham alegria, porque hoje nasceu o Salvador de vocês. Hoje inicia-se uma nova caminhada, uma nova história na vida de cada um de vocês como povo de Deus. Hoje, a luz do amor de Deus brilha em meio à escuridão das trevas que o pecado havia coberto este mundo e coberto o coração e a vida de cada um de vocês. Essa notícia é uma notícia de grande alegria. É uma notícia que nos busca em meio à nossa realidade de escuridão e trevas, de tristezas, dor e medo, e nos leva para uma nova realidade, a realidade do amor de Deus, a realidade da misericórdia de Deus. Esse domingo também, ele é importante na vida da congregação, porque hoje, movidos por esta alegria e por esta mensagem que transforma a nossa vida, nós somos convidados também para vivermos diante deste amor, servindo a Deus com tudo o que somos e com tudo o que temos. E o convite, ele virá logo a seguir na nossa assembleia. A assembleia de uma congregação, meus amados irmãos, ela não diz respeito somente à vida administrativa da igreja. Não. Mas ela está diretamente ligada com a nossa vida de fé. E como nós vivemos a fé na alegria desta mensagem que os anjos vieram nos trazer. Por isso, é uma oportunidade muito especial para meditarmos tanto nesta alegria, como neste privilégio de servir a Deus e servir aos nossos irmãos, vivendo esta fé. Por isso, é uma oportunidade também para meditarmos sobre um tema que faz parte da vida cristã, que faz parte da vida de cada um de nós,
a mordomia cristã. E nós já estudamos isso no começo do ano. E nós aprendemos que mordomia cristã não se refere somente a dinheiro dentro da igreja. Não. Mordomia cristã se refere a toda a nossa vida. A palavra mordomia significa boa administração dos bens e dos tesouros que Deus dá. Nós poderíamos afirmar que a mordomia cristã, ela está presente em todas as áreas de nossa vida, e nós já aprendemos isso. Ela está presente no meu tempo, nos meus dons, no uso dos meus talentos, no uso dos meus bens, e assim por diante. Tudo o que fazemos e a maneira como administramos a nossa vida reflete a nossa maneira de pensar sobre a mordomia. E para que nós possamos compreender bem e também realizar uma boa mordomia cristã, é necessário primeiro que compreendamos bem onde se inicia esta mordomia e como ela se relaciona com a nossa vida, principalmente a nossa vida de fé. Eu quero contar uma historinha para vocês me permitem? Eu quero contar a historinha da pequena Susana. Susana era uma menininha que tinha um prazer muito grande de participar da vida e dos cultos a Deus em sua congregação. A primeira coisa que Susana fazia todos os domingos era se preparar para estar na casa de Deus. Ela gostava de estar em contato com os amiguinhos, ela gostava de estar em contato com os irmãos na fé, ela gostava de ouvir as mensagens que o pastor anunciava, ela gostava de participar da escolinha bíblica. Para Susana, a igreja, o culto, a fé era algo muito importante. E este domingo para Susana era um domingo especial, porque nesse domingo o pastor ia falar sobre um tema muito importante. Por isso, com toda a alegria do mundo, Susana vestiu a sua melhor roupa e foi para o culto, porque hoje o pastor ia falar a respeito da missão de Deus, de como nós, como cristãos, temos o privilégio e a responsabilidade de comunicarmos o amor de Deus para todas as pessoas. Este amor que transforma vidas, que nos tira da tristeza, do medo e das dúvidas, para vivermos na alegria de Deus, na felicidade que Deus nos oferece. E o pastor falou isso com muito dinamismo. Falou como é importante não só falar da fé em Jesus, mas de viver essa fé, de ser um pequeno Cristo na vida das pessoas, acolhendo um necessitado, se colocando ao lado daquele que sofre, daquele que chora, investindo o nosso tempo, os nossos talentos, para que o amor de Deus vá adiante. Por isso o pastor falou também a respeito da mordomia e das nossas ofertas, e falou como é importante as nossas ofertas, porque elas nos ajudam para que a mensagem do amor de Deus continue sendo proclamada e chegue ao coração de muitas pessoas, não só da nossa igreja, mas do mundo todo. Começando pela nossa casa, pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade e assim por diante. Que mensagem bela, disse Susana. E o pastor fez um desafio para que a igreja pudesse, movida por esta mensagem, fazer uma oferta especial para auxiliar os irmãos que sofriam numa cidade distante, irmãos na fé que passavam por muitas dificuldades. E a congregação então começou a fazer as suas doações, a fazer as suas ofertas, movidos pela mensagem do pastor. E de repente o diácono chegou perto de Susana, e Susana disse assim: ei, o senhor pode abaixar o prato um pouquinho? O diácono estranhou esse pedido de Susana e abaixou o prato ao nível dela.
E ela disse: o senhor pode abaixar mais um pouquinho? Tiago estranhou ainda mais. E ele abaixou mais um pouco. Ela disse: ainda não está bom. Abaixe mais um pouquinho. E o diácono, já meio bravo e com dúvidas, colocou o prato no chão. Aí Susana disse: agora sim está onde eu queria. E Susana subiu sobre o prato de oferta e disse: eu oferto a minha vida toda ao Senhor. Eu me oferto e me dedico inteiramente ao meu Deus. Meus amados cristãos, a oferta e a mordomia cristã, é isso que essa pequena criança nos ensina. É o doar-se por inteiro. É o doar a nossa vida toda a Deus. O apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler em nosso culto, ele nos chama a atenção para isso. E ao chamar a atenção para esse modelo de mordomia, Paulo nos ensina algo muito importante. Ele nos diz: Deus nos deu um tesouro precioso, e sobre este tesouro repousa a nossa fé e a nossa esperança. E o tesouro que Deus deu para nós é a ressurreição. O tesouro da ressurreição, meus amados irmãos, ele aponta os nossos olhos, ele aponta a nossa vida para além da vida aqui neste mundo. Ele aponta a nossa vida para a eternidade, aponta as nossas vidas para os braços do Pai. Por isso o apóstolo Paulo pode afirmar: pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Paulo reflete aqui a sua fé e a sua esperança nas promessas que o próprio Salvador Jesus Cristo fez aos seus discípulos. E com isso, Paulo e também Jesus mostra para nós que existe uma só fé e uma só esperança que nos une a Deus. Por isso Jesus vai afirmar: eu e o Pai somos um. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou, e ainda que morra, viverá para sempre. E ainda, em outras palavras, Jesus também diz: isso mostra que Deus é Deus de vivos e não de mortos, pois para eles todos estão vivos. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para as palavras do apóstolo Paulo e também para as palavras de Jesus, nós podemos observar aqui algo muito importante também a respeito da mordomia cristã. A mordomia cristã, verdadeiramente dizendo, ela tem o seu início no amor de Deus, que derrama em nossos corações este amor. E ela agora se manifesta em nossa vida, ou seja, a mordomia, por meio da nossa fé e da nossa esperança. Em outras palavras, esse amor de Deus que nos é derramado na manjedoura de Belém, que é reafirmado para nós na cruz do Calvário e no túmulo vazio, ela se manifesta na nossa vida por meio daquilo que cremos, ensinamos e confessamos. Nós podemos afirmar que a fé, a nossa fé, ela é o princípio da nossa mordomia. É por meio da fé que nós somos chamados a administrarmos com fidelidade os tesouros de Deus. Mas aqui cabe duas perguntas importantes. Quais são esses tesouros? E onde eles estão guardados? E ainda, como nós podemos administrar com fidelidade esses tesouros? O apóstolo Paulo responde a essas nossas perguntas quando ele diz: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual,
somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Com as suas palavras, Paulo abre diante de nós 3 realidades importantes. Primeira realidade, meus amados irmãos: nós somos alvos da misericórdia de Deus. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. A nossa fé traz para a nossa vida a realidade desta misericórdia. E a misericórdia de Deus, neste contexto, significa que Deus olha com amor e com compaixão para nós. Significa que Deus se compadece da nossa situação. Nós vemos essa realidade se revelando a nós de maneira clara na manjedoura de Belém, naquela pequenina criança que ali está deitada, aquela pequenina criança que foi o conteúdo da mensagem de alegria dos anjos aos pastores, aos reis magos, ao mundo todo. Kierkegaard, um filósofo e teólogo alemão, ele exemplificou a realidade desta misericórdia de Deus revelada em Jesus e na manjedoura de Belém, quando ele usa uma figura de uma rainha. Ele diz: imaginem vocês uma rainha vestida em toda a sua riqueza, com as suas mais finas e caras joias, com a sua mais preciosa roupa, montado no seu cavalo mais caro, saindo pela rua e abaixando-se para abraçar e acolher um mendigo mal cheiroso, sujo, e que Kierkegaard completa: detalhe, esse mendigo é o assassino do seu único filho e herdeiro. Em sua misericórdia, meus amados irmãos, Deus se abaixa para nos ajudar, mesmo em meio ao nosso pecado e ao mau cheiro que este pecado causa em nós. Deus se abaixa para nos ajudar, cuidar e acolher em meio às nossas aflições, em meio à realidade de dor e sofrimento que o pecado nos traz aqui neste mundo. Assim, meus queridos, Deus se abaixa para nos ajudar quando nós enfrentamos, por exemplo, a dor da enfermidade em nosso lar. Deus se abaixa para nos ajudar quando nós precisamos enfrentar as crises em nossos relacionamentos, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos. Deus se abaixa para nos acolher e cuidar quando nós precisamos enfrentar os nossos conflitos internos e pessoais, quando nós precisamos enfrentar as nossas dúvidas e os nossos medos. Deus se abaixa para nos acolher, para cuidar de nós, para enxugar as nossas lágrimas, mesmo quando nós precisamos enfrentar a realidade do luto presente na nossa vida ou na vida de pessoas que amamos. Diante de todos os problemas, de todos os conflitos e de todas as batalhas que nós precisamos enfrentar, temos a certeza agora de que nós não estamos mais sozinhos, nem abandonados, mas Deus, o nosso Pai eterno, se abaixa, desce do céu e se coloca ao nosso lado para enfrentar conosco as nossas dúvidas. Desta forma, meus amados irmãos, crer na ressurreição para Jesus é muito mais do que crer somente na vida após a morte. Isso muitas outras religiões creem também,
que vai haver uma vida após a morte, mesmo que não seja a ressurreição. Ao crer na reencarnação, se crê na vida após a morte também. Mas aqui para Jesus é muito mais do que isso. Crer na ressurreição é crer no Deus da vida e permitir que Ele restaure a nossa vida e a nossa esperança. Certa vez um pastor, ele afirmou em seu sermão o seguinte: onde a esperança e a fé não estão presentes, a vida se torna infeliz e incompleta. Onde a esperança e a fé não estão presentes, a vida se torna infeliz e incompleta. Nós poderíamos ir além. Nós poderíamos dizer o seguinte: onde Deus não está presente, a vida não existe, a paz não existe, a harmonia não existe, e por isso a vida se torna infeliz e incompleta. Crer na ressurreição é crer em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus que se abaixou, que se humanou e que deu a sua vida por nós. Ter essa fé é permitir que a felicidade habite em nosso meio e a vida se torne completa. Crer no Deus que se humanou, que se abaixou, é crer que a felicidade habita em nosso meio, é permitir que essa felicidade habite em nosso meio e que a nossa vida agora se torne completa. Mesmo, meus amados irmãos, mesmo quando nós precisamos enfrentar os problemas que nos cercam, mesmo diante dessa dura realidade, com Deus ao nosso lado, nós temos a felicidade e a vida completa. Diante de todas as aflições, a nossa fé nos convida a olhar para o alto, para cima, e ver Deus se abaixando para nos salvar, para nos acolher, para nos perdoar e para restaurar a nossa vida. Essa é a primeira realidade que o apóstolo Paulo nos traz. É isso que a misericórdia de Deus traz para a nossa vida. Ser alvo desta misericórdia é receber de Deus a felicidade e a vida completa. A segunda realidade que o apóstolo Paulo nos lembra com a sua palavra é que Deus guarda o seu tesouro em nós, vasos de barro. Certa vez eu li uma frase que me chamou muita atenção, e essa frase dizia o seguinte: a nossa fé não muda quem nós somos diante de Deus, mas ela traz Deus para dentro da realidade da nossa vida. Pela fé, nós convidamos Deus para habitar em nosso coração. O apóstolo Paulo, ele diz algo muito semelhante a isso, quando ele afirma que Deus guarda em nós os seus tesouros. A primeira pergunta que nós precisamos fazer aqui é: que tesouros são esses? Quais são os verdadeiros tesouros de Deus? E nós precisamos ter a resposta certa aqui, para que nós não sejamos enganados. Os verdadeiros tesouros de Deus, que Deus guarda em nós, são perdão dos pecados, a paz com Deus, a salvação, a certeza da ressurreição, a vida eterna, o consolo de Deus, o seu amor, o seu cuidado por nós, o seu amparo. São muitos os tesouros de Deus, não dá nem para colocar todos aqui. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro, ele está lembrando aqui a cada um de nós da nossa fragilidade, pois nós somos facilmente quebrados pelos nossos problemas, nós somos facilmente quebrados pelas nossas dores, pelas nossas aflições e pelas nossas imperfeições. E o apóstolo Paulo com isso diz: mesmo sendo um recipiente tão frágil, é nesse recipiente que
Deus escolheu para guardar os seus tesouros, os seus preciosos tesouros. E por meio desses tesouros guardados em nosso coração, a nossa vida agora ganha valor e sentido. E isso, meus amados irmãos, acontece não pelo que nós somos ou pelo que nós podemos oferecer a Deus, não. Porque, segundo o apóstolo Paulo, nós somos vasos de barro, vasos quebrados e rachados. Mas isso acontece por causa daquilo que Deus faz por nós. Por meio da ação de Deus, nós recebemos um novo coração. Usando uma linguagem de oleiro, pela ação de Deus, nós somos restaurados e feitos vasos novos. E como vasos novos, nós vivemos agora um novo relacionamento com Deus. E nesse novo relacionamento, nós não olhamos mais para a vida somente aqui nesse mundo. Nem permitimos também que a nossa vontade se sobreponha sobre nós. Que as nossas vontades se tornem mais importantes que a vontade de Deus. Mas antes, meus amados, como uma pequena Susana, nós nos ofertamos inteiramente a Deus. Vivemos diariamente a ressurreição. Pois onde existia um coração sem vida, quebrado e rachado, agora pulsa a vida que Deus nos dá. A verdadeira vida. E a partir desta vida que Deus nos dá, Paulo nos leva à terceira realidade das suas palavras. A gratidão se revela agora na nossa mordomia. Diante desta vida, nós temos um coração grato a Deus, um coração que quer servi-lo. E este servir se manifesta por meio da nossa mordomia, do administrar e servir a vida que Deus nos oferece. Meus amados, a última realidade que Paulo chama a nossa atenção é que viver diante da misericórdia de Deus e viver diante dos seus tesouros guardados em nós é viver uma vida de gratidão a Deus. E essa vida se manifesta em duas direções. Primeiro, nós vivemos a boa administração, a boa mordomia de Deus. A nossa gratidão se manifesta em nossa mordomia, na maneira como nós procuramos administrar esses tesouros de Deus. E a maior maneira de viver diante desses tesouros e dessa misericórdia de Deus é viver diante do seu amor. Esta é a melhor mordomia que existe. Esta é a mordomia que agrada a Deus. O viver diante dos seus tesouros, o viver diante da sua misericórdia. E aqui entra o nosso culto, a nossa oferta, os nossos relacionamentos diários. Viver diante dos tesouros de Deus é ter uma vida de fé, é crer na ressurreição. Por isso que Jesus vai dizer: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E o nosso coração, a nossa vida está onde está a pequena Susana, na fé e na esperança em Deus, nos tesouros que Deus nos dá, gratuitamente, pelo seu amor e pela sua misericórdia. A segunda realidade aqui que a mordomia nos traz é que nós agora somos convidados a viver como servos, não como clientes. Certa vez, meus amados irmãos, eu estava no meu estágio em Sapiranga dando estudo aos jovens a respeito da missão e do servir a Deus, né? E usei aquele texto de Jesus, quando Jesus lava os pés dos discípulos, e ele diz: é importante que todos vocês sejam servos uns dos outros. Quem quer ser o primeiro, que sirva a todos. Bom, depois de concluir o estudo, um jovem levantou a mão e disse: pastor, muito bonito, muito legal esse estudo que o senhor fez, bacana,
Mas eu acho que o senhor não entendeu a realidade da nossa igreja. Isso falando da congregação em que ele está. O senhor não entendeu a nossa realidade aqui. Nós aqui, nós não estamos aqui para servir, mas nós estamos aqui para ser servidos. Por isso nós pagamos. Nós somos como membro cliente. A gente oferta para que nós possamos ser servidos, não para que nós viemos a servir, sejamos servos. Irmãos, infelizmente, em muitos corações ainda habita a realidade do membro cliente. E Deus nos convida a viver a realidade do servo, daquele que, assim como o seu Deus se abaixou, também se abaixa em direção ao seu próximo para poder ajudar. Que vive a fé, e a fé na ressurreição, a fé no Cristo verdadeiro, é a fé que nos impele a nos abaixarmos em direção ao que sofre, ao que chora, para que possamos servir. E isso se manifesta na nossa vida toda, se manifesta na nossa igreja, quando nós estamos dispostos ao serviço do Senhor, servindo não a nós mesmos, não ao pastor, mas servindo uns aos outros, com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos bens. Ela se manifesta também no serviço ao próximo, lá no mundo, dentro de casa, sendo um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho, um bom empregado, um bom patrão, sendo honesto. É nestas realidades que nós somos convidados a vivermos como servos e a servir uns aos outros, testemunhando por meio disso a nossa fé na ressurreição, a nossa fé no Deus verdadeiro. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, parece estranho para nós falarmos de mordomia cristã a partir da fé na ressurreição, na verdade. Como é que nós vamos conectar os dois assuntos? Acredito que muitos se fizeram esta pergunta hoje. Mas a boa mordomia cristã, meus amados irmãos, inicia-se naquilo que cremos e como administramos e vivemos esta fé. Ela inicia-se no coração e ela se manifesta na nossa vida toda. Esta boa mordomia, ela traz a realidade da vida que Deus nos oferece e na vida na presença de Deus. E a partir dessa vida, nós podemos ofertar inteiramente a Deus a nossa vida toda. E também confessarmos. Cremos, ensinamos e confessamos que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus de vivos e não de mortos, pois por meio dele nós temos a vida em felicidade e plenitude, pois Deus se abaixou para nos acolher e nos levar para o céu, onde Ele preparou um lugar especial para morar, para cada um de nós morarmos, onde o choro, a lágrima e a dor não habitarão mais, mas sim a felicidade, o amor, a paz e a harmonia. E diante dessa misericórdia, eu quero e desejo que vocês também queiram, como a Suzana, me dedicar, ofertar e servir inteiramente ao meu Senhor,